Vamos falar um pouquinho agora sobre nomes estruturados e como é que ele ajuda a fazer descoberta em sistemas. Nomeação estruturada, geralmente, se a gente usar identificadores, não são tão bons para seres humanos. Por exemplo, endereços IPs. É difícil a gente memorizar endereço IP. Um identificador também, um CPF ou um identificador qualquer, também é difícil de humanos memorizarem. Mas nomes estruturados é uma forma mais intuitiva da gente conseguir identificar componentes em um sistema. É basicamente um espaço de nomes em um grafo. Tem um nós folha, tá? A partir de uma raiz, eu vou percorrendo os nós até chegar nos nós folhas, que é basicamente o que eu quero. Tá? Então, tipicamente é uma árvore, tá? Que geralmente não tem ciclos, tem uma raiz, e eu vou chegando, tá? Nos nós destino. Então, grandes exemplos de nomeação estruturada é, por exemplo, o sistema de arquivos de um computador. Tá? O sistema de arquivos tem uma hierarquia. Eu começo de um diretório, por exemplo, barra, e vou navegando, barra home, barra usuário, barra e os subdiretórios que eu vou colocando nesse sistema. Então é fácil, por exemplo, para um humano memorizar onde é que está, por exemplo, a minha aula de sistemas distribuídos de hoje. Bem, eu sempre coloco numa forma estruturada. Eu tenho barra home, barra Marcos, que é o nome do usuário, barra UFPB, onde eu coloco as coisas da universidade, barra ensino, barra sistemas distribuídos, barra 2020-1, barra aulas, barra SD, aula 5, nomeação. Então, note que é um nome muito longo, muitos detalhes, mas eu consegui memorizar porque teve toda uma estrutura que eu fui colocando de diretórios até chegar na folha, que é o arquivo desejado. Tá? Então ajuda muito a memorizar nomes de forma estruturada. Outro grande exemplo de nomeação estruturada são os hosts da internet. Tá? Então eu quero achar a página do curso de sistema de informação do DCX. Então a gente tem uma estrutura de www, que é um servidor web, .si, que é o curso, .dcx, departamento, .fpb, universidade.br. Note que eu fui, eu vou lá no Brasil, universidade, departamento, curso, servidor web. Note que tem toda uma hierarquia, uma estrutura para poder chegar no desejo. Então é fácil para a gente memorizar nomes como esse também de host na internet devido à sua estrutura. O maior exemplo de nomeação estruturada que existe, realmente o maior sistema de nomes estruturados que existe é o DNS, tá? Dos sistemas web. O DNS serve para poder fazer o mapeamento de URLs para endereço IP, onde eu consigo achar, tá, o servidor responsável por aquela URL. E ela é uma estrutura, como a gente já falou, estruturada. A gente tem uma camada mais alto nível aqui, que é basicamente o final da URL, que termina em .com, .edu, .gov, .mil, .org, .br, .us nos Estados Unidos, .nl na Holanda. Tá? Então a gente chama isso aqui de camada global, quando a gente tem o último nível do DNS, né, o finalzinho do DNS, que geralmente engloba, tá, um país ou todo um tipo de organização, um certo tipo de aplicação que eu estou buscando. Existe um segundo nível chamado camada administrativa, que é onde eu vou começar a identificar organizações, instituições. Por exemplo, .br, ufpb.br. O ufpb, tá, é a instituição que está nessa camada administrativa aqui. Tá? dcx.ufpb.br também está aqui no meio. Tá? Também é uma camada administrativa onde eu identifico um departamento dentro, tá, da UFPB que está no .br no Brasil, na camada global. Tá? Camada gerencial, eu estou lidando com coisas muito mais pontuais, que são basicamente os arquivos que eu tenho. Geralmente pode ser o que tem depois da barra. Tá? Então, o SI dcx ufpb.br barra. Então, eu posso ter barra horários, barra regimentos, tá? Barra fluxograma. Tá? Então, eu vou ter aqui na camada gerencial coisas mais dinâmicas que mudam com mais frequência. Tá? Então, nesse caso, se eu quero resolver aqui, que tem um exemplo, eu estou chegando no arquivo index.txt, que está no /pub/globe, mas no servidor servidor ftp.cs.vu.nl. Tá? Então note que eu vou aqui de baixo para cima até chegar onde eu estou buscando, ou de cima para baixo, até chegar no arquivo que eu estou buscando.
Bem, essas três camadas do DNS, né, tem algumas características. Geralmente a camada global, ela tem uma escala mundial. Ela tem aí o .br, .com, .us, vai identificar ali uma escala global. A administrativa, ela identifica organizações, instituições. E a gerencial já está dentro de departamentos, trabalhando com arquivos específicos, informações específicas. Na camada global, geralmente tem poucos nós que trabalham nessa camada global. Então tem uma quantidade limitada de nós nessa camada. Por exemplo, .br, .com, .org, .us, .jp, .info, .net. Tem um número restrito de nós de nós nessa camada. Na camada administrativa já tem uma quantidade muito grande de nós, que é tudo que tem .fpb.br, .wall.com.br, .globo.com. Então, todas as organizações e instituições estão nesse meio, né? Tem uma quantidade gigante de domínios que representam aí a camada administrativa. A camada gerencial, então, é muito maior. Então, são todos os subdomínios que eu tenho, todos os tipos de arquivos que eu tenho, possíveis servidores e localizações e páginas que existem na internet. Então, é gigante aqui. A capacidade de resposta a consultas, na camada global, por incrível que pareça, é uma camada muito lenta. Geralmente leva alguns segundos a responder. A camada administrativa, ela é bem mais rápida, ela trabalha no nível de milissegundos para acessar uma entidade, uma instituição. Enquanto a camada gerencial, ela tem uma resposta imediata e deve dar uma resposta imediata. Uma pergunta que pode surgir aqui é, se a camada global ela leva alguns segundos para responder, como é que eu consigo acessar, por exemplo, um site como google.com.br? Se o .br demora muito para me responder, como é que consigo às vezes ter uma resposta do Google em menos de um segundo? Bem, a resposta aqui está na chamada cache. Tá? Uma vez que eu busco google.com.br, o .br eu já sei onde ele está localizado. Eu não preciso fazer uma segunda busca. Eu não preciso mais ir lá no DNS, que é responsável pelo .br. Tá? Uma vez que eu acesso google.com.br, eu já sei onde é que está o .br, o .com.br e o google.com.br. Então eu posso guardar em cache o IP que vai me levar a essa camada aqui administrativa. Então, segundo o acesso que eu faço, eu já sei o IP do servidor e vou lá direto. Tá? Então, cache que faz com que eu raramente precise ir, por exemplo, no servidor .br, .com, porque eu sei o IP que me leva a aquele servidor responsável por aquela camada global. A propagação de atualizações na camada global é bem lenta. Então, se eu adiciono novos domínios, se alguém muda de endereço na camada global, .br, .com, isso demora muito a ser propagado, tá? Porque é muita informação que eles guardam e são muitos nós. Então, assim, são muitas réplicas. Aqui que se propague tudo vai demorar muito. Já na administrativa e na gerencial imediata, se eu mudo alguma coisa, se eu mudo de servidor, mudo de endereço, eu tenho que rapidamente fazer essa mudança para os usuários conseguirem acessar as mudanças imediatamente. Quantidade de réplicas, como a camada global engloba uma quantidade muito grande de usuários, é uma coisa bem geral, tem muitas réplicas para esse tipo nessa camada global. Se um falhar, tem que ter outra disponível. Como tem muito acesso, tem que ter muita réplica para conseguir distribuir minha carga também. Já na camada administrativa e gerencial, eu vou ter aqui algumas réplicas. Se for um sistema muito demandado, que recebe muitas requisições, eu tenho que ter uma replicação aqui nos servidores. Já na camada gerencial, no nível de arquivos, eu posso ter nenhuma ou alguma replicação só para poder agilizar também em termos de desempenho. Tá? E com relação a cache do lado do cliente. Camada global, com certeza, cache é aplicada. Porque se eu tenho já o endereço IP do .br, do .com, não preciso ir lá várias vezes. Na administrativa também. Se eu tenho um servidor, um site que eu acesso com muita frequência, eu posso guardar já, tá, o endereço IP daquela camada para poder não precisar ficar indo novamente lá o tempo todo. Já sei o IP, eu vou direto onde eu quero. Na camada gerencial, às vezes vai ter uma replicação, né? São em sistemas realmente larga escala, ou vai ter cache. Geralmente é uma cache mais limitada, um tempo menor. Por quê? Para não perder também atualizações em um site. Geralmente tem um TTL, um tempozinho de expiração de cache para eu rapidamente ver novos conteúdos que são postados no site, no sistema. Tá? Bem, com relação ao DNS, o que eu quero fazer? Basicamente, a partir de um URL, saber qual é o endereço IP
da máquina de identidade que eu estou buscando. Então esse tipo de tarefa é chamada resolução de nomes. E tem duas formas clássicas de se fazer resolução de nomes no DNS. A resolução iterativa e a recursiva. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na resolução iterativa de nomes. Suponha que eu quero acessar e procurar resolver esse endereço aqui. Eu quero resolver ftp.cs.vu.nl /pub/globo/index.html. Então, na prática, o que eu quero fazer? É pegar esse URL aqui, principalmente esse endereço inicial, antes da barra, e saber qual é o endereço IP da máquina responsável por esse serviço aqui. Então, como é que eu faço? Eu não sei onde está esse servidor específico. Se eu não sei, eu tenho que começar da camada global. Qual é a camada global? Qual é o primeiro servidor DNS que eu tenho que consultar? O primeiro que eu tenho que consultar é o DNS raiz, como se fosse o mais alto nível do DNS. Tá? Nesse primeiro nível do DNS, que é o DNS raiz, ele sabe, por exemplo, onde está localizado o DNS responsável pela camada, responsável pelo endereço .nl. Então eu consulto a primeira chamada. O cliente faz a chamada. Servidor DNS raiz, você sabe onde está o endereço? Olha de trás para frente, né, da camada global até a gerencial. Você sabe onde está o endereço NL, VU, CS, FTP? Nesse caso, o raiz ele não conhece NL, VU, CS, FTP completo, mas ele sabe onde está o NL. Porque tudo que termina com .nl ele sabe onde está. Então ele fala, eu não sei onde está o endereço completo, mas o endereço do NL está aqui. Pergunte a ele. Então no interativo o cliente vai fazer uma segunda requisição, agora para o servidor DNS responsável pelo .nl. Ele vai perguntar, .nl, você sabe onde está o .vu, ftp/cs/vu? Ele vai dizer, eu não sei onde está ftp/cs, mas VU é um dos meus filhos, ele está aqui e o endereço dele é esse. Ele diz, o endereço de VU é esse. Vai ter um terceiro passo que o cliente agora vai, de forma interativa, consultar o VU e perguntar, VU, você sabe onde está CS e FTP? Ele fala, FTP eu não sei, mas CS eu sei que está aqui, que ele é um dos meus filhos e o endereço dele é esse. Finalmente, ele vai consultar o DNS CS, perguntando onde está o servidor FTP. Ele vai dizer, o servidor FTP tem esse endereço aqui. Então o cliente, no final das contas, vai ter agora o endereço IP do servidor responsável pelo serviço ftp.cs.vu.nl. E a partir disso ele vai buscar aqui o arquivo que ele está querendo desse servidor. Então o cliente agora se comunica com o servidor e busca lá a informação que ele está querendo. Por que uma resolução iterativa? Note que teve várias iterações. O cliente fica responsável por ir camada por camada, da raiz até embaixo, até conseguir chegar aqui no endereço que ele está buscando. Imagine que nesse serviço iterativo o cliente vai fazer, depois que faz a primeira chamada, ele vai fazer uma segunda chamada procurando agora um outro endereço, ftp. Em vez de cs, imagine vai ser ftp.si.vu.nl. Ele precisa ir novamente no nó raiz para fazer essa busca? Não, por quê? Ele acabou de fazer uma chamada nesse endereço. Ele já sabe onde está localizado .nl, .vu. .vu.nl ele sabe onde está, o VU está aqui. Então se ele quer um outro endereço que não é CS, é um .si, ele pode cortar caminho e perguntar direto a VU. VU, você sabe onde está si.vu.nl? Sei. Então ele vai repassar para um outro nó. Isso aqui que se chama de cache do lado do cliente. O cliente vai anotando o endereço IP de todos esses servidores DNS que ele vai percorrendo no meio do caminho. E se em algum momento ele precisar achar um servidor diferente, mas que seja aqui no meio dessa árvore que ele já consultou, ele pode cortar caminho e ir só no último DNS aqui que ele então si.vu.nl, ele pode ir direto no VU para saber onde está SI e cortar caminho e chegar na informação que ele está buscando. Tá? Por isso que o nó raiz, na verdade, raramente ele é consultado. Se eu sempre consulto
sites que terminam com .com.br ou .com, eu já sei o endereço do DNS responsável por .com e por .com.br. Então não preciso ir no raiz novamente, eu vou direto neles para saber onde está agora os subsites. Bem, essa é a resolução iterativa de nomes. Como é que seria então a resolução recursiva de nomes? Na recursiva, o cliente faz uma busca também no mesmo endereço aqui, FTP CSVUNL, faz uma consulta ao servidor raiz. Raiz, você sabe onde está NLVU-CSFTP? O servidor raiz não sabe, ele só sabe onde está o VU, que é o filho dele. Desculpa, ele só sabe onde está o NL, que é um dos filhos dele. Só que ao invés do raiz responder ao cliente informando apenas o endereço do servidor DNS responsável por NL, o servidor mesmo raiz é responsável por repassar a requisição para o servidor NL. O NL sabe onde está o servidor VU. Então o próprio servidor NL repassa a chamada para o DNS responsável por VU. O VU sabe onde está o servidor CS, então ele repassa para o servidor de nomes do nó CS. Finalmente, o nó CS sabe onde está o endereço de FTP, o servidor web FTP. Então ele vai respondendo tudo de volta. O endereço de FTP ele passa para cima, é esse. O nó VU repassa, o endereço de CS FTP é esse para o NL. O NL repassa, o endereço de FTP CSVU é esse para o raiz. E finalmente, o nó raiz responde ao cliente dizendo que o endereço de FTP CSVU NL é esse aqui, que é o endereço do nó do servidor FTP. Então note que o cliente fez só uma requisição e os servidores ficaram responsáveis por repassar de forma recursiva as chamadas para os seus filhos até chegar na informação que desejava. Depois a informação foi voltando servidor por servidor até voltar a ser respondida para o cliente. Tá? Então quais seriam então as vantagens e desvantagens de cada forma de resolução de nomes, a iterativa e a recursiva? Bem, a recursiva tem a vantagem de ter menos carga no cliente. O cliente só faz mandar a requisição que ele quer e fica aguardando. Vai demorar um pouquinho para os servidores conseguirem chegar na informação, mas ele recebe de volta já a informação toda montada para ele. Ele não precisa ficar fazendo várias chamadas de servidor em servidor, de nível por nível, até chegar onde a informação que ele deseja. Então os clientes são poupados dessa carga de interatividade. Tá? Porém, na resolução recursiva, eu vou ter uma carga a mais nos servidores. Os servidores vão ter que receber uma requisição, guardar um estado daquela requisição do cliente, repassar para os outros servidores, aguardar uma resposta para poder devolver essa resposta ao cliente. Então, tem que começar a guardar estado, ter uma carga a mais que os servidores, em vez de só receber a requisição e responder logo só com o que ele sabe, ele vai ter que repassar, aguardar. Então, tem uma carga a mais nos servidores nesse tipo de abordagem recursiva. Tá? Porém, a recursiva tem algumas possibilidades aqui de melhoria. Por exemplo, a recursiva tem uma capacidade melhor de fazer cache. Tá? Por quê? Eles estão recebendo requisições de vários clientes diferentes. Então, como cada servidor recebe no meio do caminho a resposta do servidor de mais de baixo, né? Então sempre tudo passa por eles, né? Tudo que passa chega dos mais de baixo chegando aqui neles. Cada camada dessa pode guardar uma cache do que está embaixo dele. É fácil de fazer cache nesse tipo de ambiente, tá? Porque toda informação passa por todos os servidores em cada camada. Então, no momento que ele tem uma cache aqui, esse NL recebeu uma requisição, recebeu uma cache. Se um outro cliente chegar pedindo a mesma informação de FTP, esse nó NL já tem informação, já repassa para o raiz, é aqui isso que ele quer. O próprio nó raiz já pode ter essa cache também, essa informação. Se um outro cliente chegar consultando ele, querendo esse mesmo endereço, ele fala, está aqui. Por quê? Acabaram de me requisitar isso e eu guardei aqui essa informação. Então, cache é mais fácil na resolução recursiva. Além disso, a recursiva pode também ter um benefício de que esses servidores de nomes, como NL, VU, CS, geralmente estão na mesma localidade. Por exemplo, tudo que é .nl, teoricamente, estão todos na Holanda. .nl é uma terminação da Holanda. Então, a comunicação entre esses servidores de nomes tende a ser mais rápida entre eles, por estarem mais próximos, do que clientes que podem estar localizados em lugares muito distantes. Tá?
Então imagina um cliente aqui no Brasil tentando acessar esse monte de servidor de nome. O nó raiz pode ter um nó raiz perto do Brasil, mas NL, VU, CS, todos eles estão na Alemanha. Então, se for na Interativa, cada requisição vai demorar muito para ir na Holanda e voltar, fazer nova requisição na Holanda e volta. Tá? Então, a recursiva pode também se beneficiar dessa proximidade dos servidores de nomes dentro de um certo domínio global. Tá? Então, o DNS, que a gente viu agora, esse exemplo, ele é um dos maiores servidores de nome da atualidade, então um dos maiores sistemas que existem de nomeação de URL para IP. Então, o que ele quer basicamente é fazer esse mapeamento, né, um host name, um URL, descobrir qual o IP do servidor responsável por aquele nome. Ele vai usar a hierarquia organizada como árvore, como a gente viu no nível global, administrativo e gerencial. E é um sistema bem antigo, proposto há muito tempo, tá? Mas que funciona muito bem. Ele se mostrou escalável mesmo nos dias de hoje, aumentando muito a quantidade de acesso. É um sistema que ainda funciona. Ele consegue resolver nomes de forma muito eficiente. Por trás, ele usa um protocolo UDP para realizar as requisições, tá? Para ser mais ágil, não exige aquela conexão cliente-servidor. Ele manda pacotes de datagramas UDP. Geralmente, você vai abrir um browser, pode acontecer coloca um URL e não abre a página, fica lá só carregando. Pode ter perdido, por exemplo, uma requisição sua UDP ali, né, e ficou carregando porque sua requisição não chegou no servidor. Mas é só dar um refresh, tentar novamente, que eventualmente você vai conseguir resolver aquele nome para um IP que você estava buscando. Então funciona muito bem escalável, há muito tempo foi dimensionado, mas ainda funciona muito bem essa questão das camadas e do sistema DNS. Tá? A resolução interativa é a mais usada, tá, nos sistemas DNS. Pode haver um misto de DNS interativo e recursivo. Por exemplo, mais internamente numa instituição, eu posso usar um recursivo, mas eu me comunico com o resto do mundo no modo interativo. Posso ser essa forma híbrida também de organização. Mas o interativo ainda é o modelo mais usado para resolução de nomes para IPs no DNS. Ok, pessoal? Então aqui está um exemplo de informação de onde estão localizadas as raízes do DNS. Eu tenho aqui vários pontos onde estão localizadas. Então a raiz do DNS, o DNS ponto, que é a camada mais global possível, está espalhada em todo o mundo, com muitas réplicas ao redor do mundo. Você pode entrar nesse site para ver o estado atual. Então a ideia é ter sempre perto dos clientes uma cópia da raiz do DNS, para quando ele quiser fazer acesso dessa camada mais global, conseguir essa informação. Apesar de que, uma vez que ele acessa, ele pode reusar a cache para poder ter respostas mais rápidas sem precisar ir novamente na raiz. Mesmo que essa cache não seja guardada no cliente em si, os provedores de internet, geralmente, como Vivo, Net, tá, Claro, eles guardam também uma cache deles para DNS nos vários níveis. Então, às vezes você acessa o site globo.com e um outro usuário da Vivo também acessa globo.com, ele não precisa ir novamente no raiz. Por quê? Já está na cache da Vivo o endereço IP do globo.com. Então, por isso que a raiz, por mais que seja importante, está muito bem espalhada e recebe muita requisição, ela geralmente é feita cache em cima dela. Então, pessoal, é isso por hoje e até a próxima.